A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e nós estamos nesse tempo meditando esse livro maravilhoso de São Luís Maria Guilmon de Montfort. É o segredo admirável do Santíssimo Rosário. Ele está dividido em rosas. Ontem nós meditamos a quarta rosa e hoje vamos meditar a quinta rosa. Toda essa meditação sobre o Santíssimo Rosário é para que nós possamos pregar essa devoção maior da nossa igreja. De todas as devoções, essa é a primeira, é a maior. Então nós precisamos, depois do Santíssimo Sacramento da Missa, que é a maior oração de todas, todo católico precisa se aproximar de Cristo Jesus através do Santo Rosário. Nas aparições de Nossa Senhora, ela sempre vem pedindo isso. Nós rezemos todo santo dia o Santo Rosário. Na quinta rosa, vem dizer assim: estritamente falando, há apenas um tipo de confraria do Rosário, composta por 150 Ave-Marias. Contudo, em relação ao fervor de muitos que o rezam, há três tipos delas: a confraria do Rosário comum ou ordinário, a confraria do Rosário perpétuo e a confraria do Rosário diário. A confraria do Rosário ordinário não exige senão que o recitemos apenas uma vez por semana. A do Rosário perpétuo, uma vez por ano. Todavia, a confraria do Rosário diário requer que recitemos por completo todos os dias, ou seja, as 150 Ave-Marias. Nenhuma dessas confrarias do Rosário induz ao pecado, nem mesmo venial, se faltarmos com elas, visto que esse compromisso é espontâneo e voluntário. Entretanto, não se deve entrar na confraria se não se tem a vontade determinada de recitá-lo, segundo o que é pedido. Nem mesmo quando ela levar à negligência das obrigações de Estado. Assim, quando a recitação do Santo Rosário coincidir com uma obrigação de Estado, deve-se preferir essa obrigação ao Rosário, por mais santo que ele seja. Em estado de doença, se não se pode recitá-lo, nem por completo, nem em partes, sem aumentar o mal-estar, a pessoa se encontra desobrigada de recitá-lo. Quando por uma obediência legítima, ou por um esquecimento involuntário, ou por uma necessidade urgente, não se puder recitá-lo, não se comete nenhum pecado com isso, nem sequer venial. Não deixamos de participar das graças e dos mistérios dos demais irmãos e irmãs da confraria do Santo Rosário que o recitam pelo mundo. Veja bem, tão sério, tão importante que é a recitação do Santo Rosário, mas deixa claro aqui que não como uma regra de obediência, quando você falha com ela por motivos justificados, como foram aqui citados, motivo de doença, por algum motivo involuntário, né? Algo imprevisto, ou uma necessidade urgente, né? Não se comete pecado, nem sequer venial. Né? Por isso você não coloca como um voto, como uma regra, mas sim se dedica, se oferece a rezar esse Santo Rosário todos os dias. Falhando com ele aqui, com esses motivos justificados, não se considera pecado.
Cristão, ainda que deixe de recitá-lo por pura negligência, enquanto sem nenhum desprezo formal, absolutamente falando, você também não peca. Entretanto, você perde a participação nas orações e nas boas obras e méritos da confraria. E por sua infidelidade às coisas pequenas e voluntárias, você cairá insensivelmente na infidelidade às coisas grandes e essencialmente obrigatórias. Nossa! Então aqui o santo deixa claro o seguinte: se você não quiser rezar o rosário sendo cristão, você não está em pecado. Só que se você falhar nas coisas pequenas, você também falhará nas coisas grandes. Né? Assim como a palavra do Senhor vai dizer, se sou fiel no pouco, se fordes fiéis no pouco, Deus lhe confiará mais. Se nós não somos fiéis nem sequer em rezar o rosário, que vai ali custar 1 hora do dia, né? O Santo Rosário completo, em 1 hora, 1 hora e 10, você rezou o rosário. Você não pode oferecer 1 hora e 10 do seu dia, ou até mesmo 1/3 ali, 20 minutos. Você não pode rezar durante o dia esses 20 minutos. Então, quer dizer, uma coisa tão pequena você não é capaz de fazer, você não será. Olha aqui, ó. Se for infiel às coisas pequenas, você cairá insensivelmente na infidelidade às coisas grandes e essencialmente obrigatórias. Pois, daí tem uma citação aqui em latim. Qui sperti modica paulatim decidere. Aquele que despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá. E essa é a meditação da Quinta Rosa. Aquele que despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá. Então você que não tem atenção aos pecados veniais, se nós não focarmos em fugir até dos pecados veniais, logo logo nós cairemos num pecado mortal. Se nós não nos preocuparmos em recitar e rezar com devoção o Santo Rosário, que é algo tão simples, como já foi citado aqui nas meditações anteriores, algo para o simples, né? E como o santo também já colocou no início, muitas vezes cristãos católicos mais aprofundados na fé e muitas vezes acabam sendo eruditos e desprezam o Santo Rosário. Então que nós possamos estar atentos. Deus nos deu essa graça, né, de podermos rezar o Santo Rosário, algo tão simples, tão comum. Me vem à mente assim, quando Naamã foi até Elias, né? Estava com aquela lepra e Elias só falou para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele não queria fazer algo assim. Se sentiu humilhado, sentiu absurdo, caso na região dele não teria rios muito melhores, né? Enfim, mas aí o seu servo, na sua simplicidade, diz, ele pediu algo tão fácil, Senhor. Vamos fazer. E aí quando ele faz, ele é limpo, é curado. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos abraçar essa devoção tão simples, tão humilde, mas tão rica em graças e virtudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do Apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio de Pietrelcina e de São Luís Maria de Montfort, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja humilde. Reze o Santo Rosário. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.